Página 2, destinatários. A quem? Quem é que recebeu esse carta inicialmente? Os manuscritos mais antigos não contêm a expressão em Éfeso. Inseriu-se essa expressão na metade do segundo século. Não necessariamente que não foi parte da carta original, porque sem a expressão em Éfeso, o trecho não tem muito significado. É uma coisa gramaticamente meio estranho. Talvez o nome tivesse sido excluído por motivo de leitura nas igrejas. Por exemplo, depois de escrever esse livro para Éfeso, eles decidiram mandar para os outros porque era muito aplicável, especialmente às outras igrejas em Ásia. Então, talvez esses mais recentes manuscritos deixaram de incluir o nome em Éfeso porque queria que as pessoas entendessem que este livro aplicasse também neles. Algumas pessoas têm sugerido que em Colossenses 4:6, que foi a carta escrita para a igreja de Laodiceia, eu vou ler que está na sua apostila, Paulo queria que ela fosse lida em várias igrejas como uma carta circular. Paulo narrou a visita de Tíquico da mesma maneira que em Colossenses, ele falou praticamente as mesmas palavras, e ordenou que esta carta fosse lida em Laodiceia, quer dizer, o livro de Colossenses deveria ser lido em Laodiceia e a carta de Laodiceia deveria ser lido em Colosse. Algumas pessoas, por causa disso, têm sugerido que a carta de Efésios foi originalmente essa carta de Laodiceia, mas a evidência não indica isso. Essa carta, eu creio, foi escrita para as pessoas de Éfeso e foi escrito de uma maneira que deveria ser lido em todas as igrejas da região, como Paulo sempre fez. O conteúdo da carta harmoniza-se com o que sabemos sobre a igreja de Éfeso. Uma das coisas que nós vamos falar no momento agora é sobre a religião. Você pode ver a ênfase que Paulo teve da superioridade de Cristo sobre todo o mundo espiritual. Então nós sabemos que as coisas que ele escreveu nessa carta não tratou coisas específicas de Éfeso, mas era uma carta muito relevante pela situação de Éfeso. Número 2, a cidade. O que sabemos sobre Éfeso? Está em ruínas hoje. Foi, naquela época, um centro religioso. Havia ali um templo dedicado à deusa Diana, ou Ártemis. Cerca de 50 deuses e deusas eram adorados em Éfeso. As influências demoníacas eram grandes. Por isso, Paulo enfatizou a autoridade de Cristo sobre o mundo espiritual. Então, eu li um autor que falou que as pessoas acreditaram muito nos deuses regionais naquela época. Um deus ia dominar uma região e outro deus ia dominar outra região. Essas pessoas que viviam em Éfeso foram muito atormentados por esses demônios que habitaram nessa região e dominaram aquela cidade. Então eles poderiam ter pensado, será que esse Jesus tem poder sobre esse Deus que tem dominado minha vida por tanto tempo? Paulo várias vezes enfatizou a superioridade de Cristo sobre o mundo espiritual. Nós sabemos que foi pesado religiosamente não somente por causa do templo dedicado a Diana, mas também você lembra que isso foi onde os filhos de Seva, os exorcistas, foram atormentados por alguns demônios quando eles tentaram expulsar o demônio de um homem, invocando o nome de Jesus que Paulo prega. Esse é o lugar onde as pessoas queimaram 50.000 denários de livros espíritas que eles tiveram e largaram depois de se converter. Então foi um lugar muita influência religiosa, muita influência dos demônios. Era um centro intelectual. A filosofia grega dominou essa área. Escola de Tirano. Paulo basicamente emprestou a escola desse professor que chama Tirano. Os alunos dele chamaram isso porque ele era tirano mesmo. Ele era uma pessoa que dominava e exigia muito dos seus alunos. Então Paulo usou essa escola em outras horas, quando Tirano não estava usando, para ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus. Foi um centro político. O procônsul de Ásia morava em Éfeso, era considerado tipo capital da região, e era um centro econômico.
Foi um porto importante até o desmatamento causar o entupimento da baía com areia. Não muito depois a cidade foi abandonada. Se você vai para a cidade hoje, você vai ver que é um pouco longe do mar e que toda a baía, que foi tão importante, agora encheu com areia e não existe mais. Eles têm até o tempo de Paulo, moeda que mostra uma pessoa remando lá para entrar na baía onde estava, porque estava tão raso a baía naquela época. Quando esse desmatamento aconteceu e a baía começou a encher, eles precisavam puxar turismo. E isso quando o Templo da Diana, que foi considerado uma das maravilhas do mundo antigo, foi construído. Você pode ver como isso foi muito importante e, de fato, Paulo foi perseguido porque pessoas entenderam sua pregação de Jesus como ameaça da economia de Éfeso. Número 3, a igreja foi fundada por Paulo, juntamente com o casal Áquila e Priscila, durante a segunda viagem missionária. Em Atos 18:1, depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Atos 18:18 fala, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Cencreia era um dos portos perto de Corinto, então ele estava saindo e ele fez um voto. Eu creio que ele estava agindo como um bom judeu, mostrando que ele não estava abandonando o judaísmo, simplesmente que ele estava agora seguindo Cristo, e ele queria ser um testemunho para os judeus, que ele não tinha negligenciado a lei de Moisés, mas ele seguiu esse costume em respeito para com os judeus, nada a ver com sua espiritualidade. Mas ele fez isso e levou Priscila e Aquila lá de Corinto, junto com ele. Chegado a Éfeso, deixando-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes que ele permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu, mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Então, esse foi o primeiro contato com o Evangelho naquele lugar. Você lembra que ele levou Áquila e Priscila com ele? Versículo 24 fala, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Nota, Áquila e Priscila estavam escutando seus ensinos, mas lembra-se disso, que ele só sabia o que João tinha falado acerca de Jesus, então ele não sabia toda a história. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Aquila tomaram-no consigo. Nota que eles não chamaram atenção na frente das pessoas ou tentaram corrigir ele, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animando-no os irmãos, escreveram aos discípulos para o receberem, tendo chegado auxílio muito àqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, esse foi mais ou menos como a igreja foi começada lá. Foi inicialmente Paulo pregou na sinagoga, Áquila e Priscila provavelmente trabalharam com algumas pessoas, daí Apolo chegou lá e pregou na sinagoga. Isso com certeza criou e influenciou muitas pessoas. Você pode ver que em capítulo 19, Paulo voltou. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, quer dizer, ele foi pela terra lá, talvez visitando Gálatas e os outros lugares lá, e chegando ali alguns discípulos, e perguntou-lhe, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo.
Então, Paulo encontrou pessoas que ele achavam que estavam convertidos. Talvez as pessoas que não tivessem muito contato com Áquila e Priscila ou Paulo, e ele percebeu alguma coisa estava errado com eles. Ele estranhou, porque o normal é que o Espírito Santo entre na vida da pessoa depois de se converter. Mas essas pessoas não mostraram alguma coisa, ou alguma coisa estava errado. E Paulo perguntou se eles receberam o Espírito Santo, que deveriam ter recebido. Então, Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, o batismo de João. Paulo falou, agora entendo. Ok, deixa-me explicar as coisas. Disse Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescesse naquilo que vinha. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquilo que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus e, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Essa é a última vez no livro de Atos que foi mencionado o dom de línguas. Por quê? Porque isso foi os últimos discípulos de João que se converteram a Cristo nesse momento. Então houve o sinal de línguas que confirmou a presença do Espírito Santo. Agora, fala em versículo 8, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga. Então, ele ficou lá um bom tempo e começou a pregar. E foi durante esse tempo que Paulo escreveu para primeiro... Agora, observa aqui, em versículo 8, fala, por 3 meses ele falou e frequentava a sinagoga. Daí, quando eles não aguentaram ele mais, versículo 9 fala que Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos. Então, Paulo estava lá mais de 2 anos na cidade de Éfeso, trabalhando com as pessoas, mas nota a influência dele, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, o que aconteceu? Pessoas chegaram para esse lugar para escutar e voltaram. Você lembra no livro de Colossenses, Paulo indicou que ele amou aquela igreja que, mesmo que nunca visitasse eles, não foi muito, muito longe de Éfeso. Ele poderia ter visitado, mas quem é que alcançou aquela região foi as pessoas que Paulo treinou lá em Éfeso. Então eles saíram levando a palavra para as igrejas, talvez todas as 7 igrejas de Apocalipse e ainda mais. A igreja espalhou durante esses 2 anos que Paulo ensinou. Então, ponto B, a igreja foi liderada por Paulo durante a 3ª viagem missionária por quase 3 anos. Sabemos que era 3 meses na sinagoga e mais de 2 anos lá na escola de Tirano, talvez até 3 anos. Então, você pode ver que nesse tempo lá foi inicialmente a conversão dos discípulos de João, que já lemos em Atos 19. A importância do Espírito Santo foi dado nesse momento. O relacionamento entre os gregos e os judeus, em versículo 8 e 9, você pode ver como eles não gostaram que Paulo estava pregando lá. Você pode ver que na escola de Tirano, Paulo pregou para tanto os judeus e os gregos. Agora, como pode ser o mesmo corpo esse grupo aqui? Como é que Deus pegou 2 grupos tão distintos e uniu num só corpo? Esse é o tema de capítulo 2. Foi a tentativa de expulsão do demônio por exorcistas judeus. Isso mostra a importância do mundo espiritual. Versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então você pode ver em 17 como esse teve grande impacto na cidade. Como fala, judeus como também os gregos, todos os habitantes de Éfeso escutaram sobre isso.
E Deus foi engrandecido através disso. Versículo 19 fala também: muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, o queimavam diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. Então nós podemos ver que no fim desse trecho aqui, que havia uma expansão da palavra. Em 20 fala assim: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, e nós cremos que foi expandido por toda aquela região e alcançou as cidades e talvez as 7 igrejas de Apocalipse. Lá embaixo da página 2, depois de Paulo, quando ele saiu da igreja, ele não queria passar na cidade, mas quando ele estava voltando para Jerusalém, para levar a oferta para Jerusalém antes de ser preso, de Melito, que é uma cidade relativamente perto de Éfeso, ele convocou os presbíteros da igreja para dar as últimas instruções. Então você pode lembrar que ele avisou eles das coisas que a igreja ia enfrentar, exortou eles fortemente. Paulo retornou a Éfeso para deixar Timóteo como líder da igreja. Você lembra que fala em 1 Timóteo 1,3: eu deixei você em Éfeso para ensinar essas pessoas de não mais ensinar coisas estranhas. Paulo deixou Timóteo com esse papel. Havia essas heresias entrando lá. João, o apóstolo, serviu como líder dessa igreja também. A tradição é que João faleceu nesta área. Nós cremos que ele foi em um exílio de Éfeso para Patmos quando ele escreveu o livro de Apocalipse. Você lembra que João, quando estava em Patmos, escreveu, de fato não foi João, foi Jesus Cristo que mandou essa carta diretamente para a igreja de Éfeso. Eles falaram: olha, você tem boa doutrina. Eles lembraram tudo que Paulo ensinou, mas eles perderam seu primeiro amor. Você pode ver que mais tarde Deus realmente tirou o candeeiro. Ele ameaçou e falou: se você não volta a esse primeiro amor, se você não faz a coisa de amor para comigo, não simplesmente conhecendo a doutrina certa, mas me amando, tendo uma paixão para mim, eu vou tirar seu candeeiro. Eventualmente a igreja de Éfeso parou de existir. Você pode ver que a igreja está em ruínas hoje.